Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar do último episódio da terceira temporada de Jornada nas Estrelas Discovery, gente. Isso mesmo, Minha Esperança é Você, parte 2. Eu vou tentar ser um pouco conciso aqui, né? Porque além, né, do último episódio que a gente tem que conversar aqui, né? A gente também precisa fazer um balanço assim meio que geral do que aconteceu na terceira temporada, né? Eu tô com uma colinha aqui, de vez em quando eu vou desviar o olhar da câmera aqui para dar uma lida, tá? Porque tem muita coisa anotada, tá? Então vocês, por favor, não estranhem, tá? Em primeiro lugar, né? Esse episódio ele mostrou que Discovery, né? Sendo Discovery, né? O que é Discovery sendo Discovery? Discovery passou toda a temporada se afastando cada vez mais de Jornada nas Estrelas, né, apagando vários elementos de Jornada nas Estrelas. Por exemplo, Vulcano passou a se chamar Nivar, o Delta, que ficava no peito dos tripulantes, né, passou a ser uma espécie de uma elipsezinha com o Delta bem apagadinho, né. É interessante a gente ver como, né, os roteiristas eles foram apagando elementos de Jornada nas Estrelas cada vez mais, botando um easter egg aqui ou ali, né, pra gente que é o fã mais antigo, né, continuar a ter algum interesse. Botar lá o Guardião da Eternidade. Nesse último episódio se colocou música de Jornada nas Estrelas, citação de Gene Roddenberry, mas a gente sente, né, que esses roteiristas eles estão querendo realmente se destacar de Jornada nas Estrelas, se decalcar de Jornada nas Estrelas. É um direito que eles têm. Eles querem fazer uma série com outros parâmetros? Tudo bem. Eles estão, por exemplo, trabalhando muito a questão da fantasia e estão trabalhando muito a questão do melodrama. E eles fazem isso bem. Para quem quer uma série de fantasia, para quem quer uma série que tenha melodrama. Né? Mas isso não é Jornada nas Estrelas. Então, quando a gente analisa Discovery, né, aquilo que eu falei no meu primeiro vídeo, né, estamos no 13º aqui de Discovery, né, que Discovery é uma livre adaptação de Jornada nas Estrelas, a meu ver, tá? E não passa muito disso e a gente não tem que ser muito exigente por causa disso, entendeu? Porque os caras que estão escrevendo uma série de Jornada nas Estrelas, eles não querem escrever uma série de Jornada nas Estrelas. Eles querem escrever uma série de fantasia e de melodrama. Se a gente levar por aí, o episódio até é bom, se a gente levar por esses parâmetros, entendeu? Mas não é Jornada nas Estrelas, tá? Então eles que assumam, entendeu, que eles estão escrevendo uma série de fantasia e de melodrama, tá? Nada contra, vou voltar a falar aqui, né? A gente teve uma história A, né, que foi lá a parte de ação lá, que foi a Michael lá salvando todo mundo, né, salvando a Discovery, né, matando a Ozira, né, aquela coisa toda, né? Essa parte aí, né, teve o que já era uma coisa esperada, que era a grande apoteose da Michael Burnham se tornar a capitã da Discovery, né? Se é isso que eles querem fazer, se eles querem exaltar tanto essa personagem, né? Isso é um problema, né? Porque os outros personagens têm que ficar muito abaixo para ela ser tão exaltada, né? Isso é um negócio meio complicado, né? Mas se é isso que eles querem fazer, tudo bem. O problema é que eles fizeram isso com muitas conveniências de roteiro, né? Por exemplo, botar o Saru lá para cuidar do Sucal, né? O Saru, que era um cara tão dedicado à tripulação, tão dedicado à Discovery, tão dedicado às ideias da Federação, de uma hora para outra, né? Ele fica lá cuidando do que é o piano e larga tudo isso. Quer dizer, tem muito sentido, né? Mas tem que se abrir o caminho para Michael ser a capitã, né? Então isso foi um problema dessa história A. Outra coisa também, né? A gente estava vendo a Michael e a tripulação trabalhando em paralelo ali no caso, né? E o interessante nessa história toda, entendeu? Era ver justamente essa tripulação trabalhar. Mas aí, na sequência disso, a tripulação acaba tomando como missão uma sugestão da Michael, né, que foi destruir a nacelle de dobra lá, no caso, para a nave parar de andar em dobra, né, no caso, né. E aí a gente vê essa participação dessa tripulação um pouco periférica aí, né, no caso, né. E ela fica meio periférica, né, você tem uns robozinhos lá que conseguem salvar a vida deles, né, os robozinhos não atacam, eles só tomam tiro e no máximo o que eles fizeram? Pegaram aquela OU, né, que era que conseguia prender respiração mais lá, porque a nave ficou sem suporte de vida, que a Ozira colocou lá o pessoal da tripulação sem suporte de vida, né? Então a Ova que foi sozinha lá, né? E o robozinho depois puxou ela, né, para salvar, né, a Ou lá de morrer no caso, né?
Então, quer dizer, a participação da tripulação ela ficou mais restrita, né, nessa segunda episódio, em detrimento da Michael, né? Felizmente, né, paciência, fazer o quê, né? Outra coisa também, né, eles usaram novamente aquela noção de elevador, né, onde o interior da Discovery parece mais o interior da Estrela da Morte, né, quer dizer, gigantesco, né, aquele negócio não ficou legal, tá? A morte do Zarya, porque ele começou a falar mal da gata do Book, o Book matou ele, entendeu? Aquele negócio também ficou muito esdrúxulo, né? E o duelo final entre a Michael e o Zyra, né, no caso, né, que elas não sabiam se elas trocavam tiros ou se elas davam porrada uma na outra, né? Então ficou um negócio meio estranho ali, né? E aí o que acontece? O Zyra tem uma morte muito estúpida, só tomando 2 tiros na cara e morrendo, né? Uma vilã que até foi razoável na série, a meu ver, tá? Mas teve uma morte muito estúpida. Até a morte do Zarya foi melhor, né? Embora eu quisesse que o Zarya não fosse morto pelo Bulk, eu gostaria muito que o Zarya fosse morto pela Tilly, por exemplo, né? Para resolver aquela querela lá do segundo episódio dentro de um diálogo bem escrito, né? Então, quer dizer, a gente tem mais ou menos esses problemas aí acontecendo, né? Vamos dizer assim, na história A. A história B, a meu ver, acabou ficando mais interessante, que foi lá o Saru, cheio de dedos lá, cheio de tato lá, tentando convencer o Sukal, e eles foram convencendo o Sukal aos poucos, né? A Adira apareceu também, né? O holodeck lá fez ela ficar com cara de destaque de escola de samba, mas tudo bem, né? O menininho lá do cabelo azul, namoradinho da Adira, apareceu como um vulcaninho lá, entendeu? E aí o negócio era eles, vamos dizer assim, tirar o Sukal daquele mundo virtual, né, para ele encarar o mundo real. Aí ele encarou a mãe dele, ele encarou as dores dele que acabaram provocando a combustão, né? Beleza, foi um núcleo interessante, né? Trabalhou o melodrama de uma forma contida, não de uma forma exagerada, né? Mas usou-se, né, a coisa da fantasia de você botar um que é o piano, né, que está ali, entendeu? Um que é o piano, que sofreu com a morte da mãe como a causa da combustão, né? Se você quer fazer uma coisa mais ligada a essa fantasia, a essa visão mais emocional, a essa visão mais melodramática, tudo bem. O problema foi o seguinte, que para você botar uma roupagem de ficção científica nisso, se criou uma Tecnobabble mais mirabolante ainda. Há 2 episódios, né, já se começou a trabalhar essa Tecnobabble para explicar o Sukal como a causa da combustão. Só que dessa vez eles colocaram mais elementos ainda nessa Tecnobabble. Aí ficou um negócio muito, sabe, mirabolante, muito esdrúxulo, né? Se você quer fazer a parada como fantasia, entendeu? Use uma Tecnobabble extremamente simples. E não se discute mais isso, porque você não está priorizando a ciência, você está priorizando a fantasia. Então, beleza. Quer priorizar a fantasia? Prioriza a fantasia. O problema é que esses roteiristas de Discovery eles precisam assumir o que eles estão fazendo. Eles precisam assumir que eles querem fazer fantasia e que eles querem fazer melodrama. Entendeu? Nada contra. Vou dizer aqui de novo, nada contra. Entendeu? Mas isso não é Jornada nas Estrelas como a gente conhece. Tá? É só ficar, entendeu, bem claro essas coisas, entendeu? Porque me soa um pouco desonesto, né? Você fazer uma série de fantasia e de melodrama, entendeu? E dizer que é Jornada nas Estrelas, entendeu? Para atrair público, para atrair audiência, entendeu? Eu realmente não acho interessante fazer esse tipo de coisa, tá? A coisa do Saru, né, ficar com o Sukal, né, de repente ficar com o Sukal vai abrir, né, como eu falei, né, esse caminho, né, para Burnham ser a capitã, né? E aí muita gente está falando que parece que a série ia terminar ali, né? Até porque a gente não sabe o que ia rolar com essa história de pandemia, coisa e tal, né, com essa coisa de terceira temporada, né? E agora a Burnham, a princípio, ela vai ser capitã de uma nave que vai ficar a sua principal função vai ficar ser entregar de lítio, né? Por todo, vamos dizer assim, espero o quadrante alfa, né, no caso, né, porque eles não mencionam isso, porque eles não viram, os roteiristas não viram a série, né. Então, quer dizer, agora que parece que vai haver uma 4ª temporada, entendeu, vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Vai ter, por exemplo, a gente pode pegar aí a situação do Stamets com a Michael, por exemplo, né, que o Stamets ficou revoltado com a Michael, né, no caso, né. A gente pode pegar outros desenvolvimentos aí, porque a série tem muitos problemas ainda para serem resolvidos, né? Vamos ver, né?
nessa terceira temporada, eu achei que os roteiristas escutaram um pouco mais as críticas dos fãs e fizeram algumas coisas, né? Mas agora, vamos passar mais, né, para um balanço geral da série, da terceira temporada, e aí eu vou dar uma lida aqui agora, tá? Porque é muita coisa, realmente não dá para se lembrar, né? Então, por exemplo, vamos primeiro falar dos problemas da terceira temporada, né, que é um assunto mais extenso, né? Por exemplo, o protagonismo excessivo da Michael ainda, né, onde ela é colocada num patamar muito mais alto com relação aos outros personagens. Os outros personagens são emburrecidos para ela ficar mais num patamar mais alto, né? Os diálogos, para mim, é um problema crônico de Discovery. Esse, para mim, é o pior problema de Discovery. Aqueles diálogos muito mal escritos e muito sofríveis que a gente viu em toda a temporada, escrita por diversos roteiristas. Então você vê que isso não é um problema de roteirista, isso é um problema de showrunner, que tá aí, entendeu? Obrigando a escrever aqueles diálogos horríveis, tá? A coisa de você apagar a jornada nas estrelas da série sistematicamente, né? Aquela, como a zoação com o Gene Roddenberry que a gente viu no primeiro ou segundo episódio, né? Que aquilo foi, e depois eles botam um epíteto do Gene Roddenberry no final da série, né? Um negócio meio esquizofrênico, né? Vamos ser sinceros, né? A coisa de você fazer o Saru ficar menos importante, dele ficar mais relutante, para você dar mais espaço para Burnham também, isso foi um negócio complicado. A forma agressiva como a Philippa Georgiou se comunicava com as pessoas na nave, dizendo que queria servir a cabeça delas numa bandeja de prata, que é uma coisa, sabe, que não tinha o menor sentido, entendeu? Uma coisa completamente desnecessária, a gente ser obrigado a escutar aquelas coisas desagradáveis de uma atriz tão boa como a Michelle Yeoh, né, no caso, né? O chorômetro da Michael, obviamente, né, esse problema crônico da Michael aí, né, que quer ser a representatividade da série, mas aí eles botam ela extremamente frágil. Botam ela, entendeu, fazendo coisas que vão, entendeu, ferrar a tripulação da Discovery todinha, uma tripulação que ela diz que ama, mas ela quer porque quer fazer as coisas do jeito dela, desobedecer as ordens, desobedecer a hierarquia, entendeu? Mesmo que isso prejudique a tripulação que ela tanto ama, mesmo que ela prejudique o capitão que ela tanto ama, entendeu? Que representatividade é essa, gente? Sabe? A representatividade ela deve existir, mas do jeito que ela está sendo feita, você está depondo contra essa representatividade, né? Então é um negócio muito complicado isso também, né? As histórias muito mirabolantes, entendeu? A gente às vezes tinha que parar o Netflix, tinha que voltar, rever as falas, tinha que ver as falas, entendeu? Dubladas, e tinha que ver as falas escritas em legenda, porque você também tinha esses problemas, né? Que é uma coisa mais, de repente, na Netflix, no caso, né? Que o que estava escrito nas legendas não era a mesma coisa que era falado na dublagem. Então você tem... Eu, por exemplo, quando vi os episódios pela segunda vez, eu via com a dublagem ativada e com as legendas ativadas, para poder pescar as diferenças ali, porque de repente... E isso às vezes mudava um pouco a história, entendeu? Era um negócio meio complicado também, né? Por exemplo, a mesma história, aquela mesma coisa, um século 32 com um cara de século 21. Tudo bem que a ficção científica é um reflexo do que a gente vê em nosso tempo, mas em Discovery isso era muito mal disfarçado, isso era muito evidente, entendeu? Isso era feito de uma forma muito aberta, muito descarada, entendeu? E é bom você botar um pouco a metáfora ali, é bom você botar um pouco o simbólico ali, a alegoria, entendeu? Pra gente poder, pra não ficar tão na cara assim, né, no caso, né? Outra coisa também, episódios repetitivos, aquela coisa da Discovery ter que sempre provar para uma civilização e para um grupo que ela era confiável. Primeiro foi com os trios, depois foi com a Terra, depois foi com a... não sei se foi os trios da Terra primeiro, mas foram com esses dois. Depois foi com a Federação, depois foi com o Nivar, entendeu? Sempre a Discovery tendo que provar, entendeu, que é confiável para essas civilizações. E era um episódio atrás do outro, eles nem disfarçavam, entendeu? Essa coisa. Ficou um negócio estranho também, né? Que mais? Então, quer dizer, Discovery realmente ainda tem muitas coisas a melhorar aí no caso, né? Agora, o que a gente pode dizer que teve de bom nessa terceira temporada, né?
primeiro lugar, mesmo que a Michael tenha terminado a série como a onipotente inquestionável lá, coisa e tal, né? Durante o transcorrer da série, entendeu? Esse comportamento dela foi questionado, tá? Essa coisa da própria Tilly falar, né, que a Michael foi embora, que ela não pensou na gente, que seria bom que o Saru falasse, né, com o Almirante Vance, que ela desapareceu antes que alguém soubesse da desaparição de Burnham, né, perdão, por outras pessoas, né. Então, quer dizer, a coisa do Saru ter ficado chateado com ela, da confiança dela ter traído a confiança dele, né. Então, quer dizer, ela se questionou mais, né, nesse negócio de, né, eu posso fazer tudo que eu quero o tempo todo? Ela percebeu que nem sempre, né? Perdão, principalmente no episódio de Nivar, quando ela queria aquele composto SB19 lá, né? Perdão. E aí ela começa, né, fazer aquela audiência com os vulcanos, com os romulanos, coisa e tal, né? E quando ela vê que isso está provocando desentendimento no planeta natal dela, com as espécies lá das quais ela tem origem, né? Ela chega e fala, né? Eu não posso realmente, né, ela pensando, né? Eu não posso realmente fazer, perdão, tudo que eu quero o tempo todo, né? Então eu não vou mais pedir esse composto SB19, eu vou tentar resolver esse problema da queima de outra forma. Ali, entendeu? Ela viu que a Michael, que faz o que quer o tempo todo, ela tem um limite, né? Só foi chato, né, os vulcanos entregarem, né, de mão beijada o composto SB19 usando um argumento ainda emocional, né? Que foi um negócio meio complicado também, mas a gente tem essa situação aí, né? Outra coisa também que é interessante da gente falar, né? A forma como a Michael Burnham foi zoada no primeiro episódio, aquela coisa da gente rir do personagem, entendeu? Isso já aconteceu na série clássica, né? A gente ria muito das discussões do McCoy com o Spock, né? O Kirk às vezes era zoado, né? Quando a gente ri do personagem, a gente estabelece uma empatia com ele, entendeu? E a Michael Burnham em Discovery é muito levada a sério. Então, no primeiro episódio, pelo menos, ela foi um pouco zoada, né? O que eu achei muito interessante, tá? Outra coisa também, né? Você vai ter episódios onde tem uma presença muito excessiva da Michael, mas ao mesmo tempo você vai ter episódios que são mais focados na tripulação da Discovery. O que foi muito legal, que você dá espaço para outros personagens. Você não sufoca tanto a série de Michael e você dá mais espaço para outros personagens. Isso foi legal. A Michael, às vezes, né, ela teve uma posição mais periférica em alguns episódios. Isso foi uma coisa interessante, tá? Também de ter acontecido, tá? Agora, as mensagens de cunho ecológico, críticas ao sistema capitalista, coisa e tal, eu vou voltar a dizer, eu não vejo nada demais nisso. Tá? Eu acho que isso não tem problema nenhum. Jornada nas Estrelas já trabalhou temas ecológicos, Jornada nas Estrelas já criticou o capitalismo, entendeu? Então, eu não vejo isso como lacração, entendeu? Tem muita gente que diz que isso é lacração em Discovery, né, no caso, né? Mas não diz que isso é lacração lá na série clássica, por exemplo, no filme das baleias. Não diz que os Ferengues são lacração porque eles são a representação mais nefasta do sistema capitalista, entendeu? É muito interessante a gente perceber isso, né? Então, não vê como lacração toda a argumentação política em cima de DS9, por exemplo, entendeu? Mas aí em Discovery é lacração, entendeu? Se o nosso Alex Kurtzman lá falou que ia transformar a série numa plataforma política, coisa e tal, é aquela coisa, né? A gente tem que ver as coisas de acordo com o nosso tempo também, né? É aquela coisa, a gente tem que ver as coisas de acordo com o nosso tempo. Tem gente que não gosta disso, entendeu? Tem gente que gosta disso, entendeu? Tem gente que acha que isso é muito exagerado, que isso poderia ser feito de uma forma mais metafórica, até como eu já falei aqui, entendeu? Mas tem gente que não, entendeu? Eu não vejo muito problema nessas coisas, tá? Eu particularmente não vejo muito problema nessas coisas aí, né? Até que, por exemplo, você vai ter um episódio na terceira temporada de TOS, né? Onde você vai ver a Enterprise descendo num planeta, entendeu? Onde você tinha uma civilização que era igualzinha o povo dos Estados Unidos na época da sua independência, né? Uma coisa para brancos, anglo-saxões e protestantes ali, entendeu? Que, né, não era vista como lacração, né? Porque quando é para homem branco, hóspede, entendeu? Aí não é lacração, né?
Então, quer dizer, a gente tem que pensar um pouco também, ver esses contextos também, no caso, né? Essa discussão é uma discussão que dá muito pano para manga, tá? Outra coisa também, é aquilo que eu falei, né? Essa coisa de trabalhar a fantasia e o melodrama, eles estão fazendo isso bem, tá? Mas isso não é Jornada nas Estrelas, tá? A coisa a coisa lá do universo espelho, né, que eu achei mais um alívio cômico. Você teve uma Michael translocado, uma Tilly lá mais contida, né, muito interessante isso. E principalmente, né, o Guardião, né, da Eternidade, que eu achei o máximo, tá? Que era aquele Carl lá, eu me chamo Carlos também, me senti muito representado, porque ficava lá a Michael e a Philippa lá, que nem duas millenniums lá, desesperadas e muito mal educadas, né? Fale de forma clara, não sei o que, e a gente sabe que tinha alguns episódios de Jornada nas Estrelas que você tinha um diálogo ali mais metafórico, onde você tinha que entender o que estava nas entrelinhas, né? E aí a Maiko e a Philippa lá não tinham paciência para isso. Parece essa geração mais millennial, mimizenta, que quer tudo na mão para ontem, né? E aí o Guardião da Eternidade só ficava sacaneando. Você tá nervosa, coisa e tal, né? Todo zen lá, coisa e tal, né? Então eu achei isso, o Guardião da Eternidade, os fãs antigos. E a Philippa e a Michael lá, os fãs mais novos. Esse embate entre fãs mais antigos e fãs mais novos que a gente vê hoje em Jornada nas Estrelas, né? Para terminar, né? Porque já estou perdendo, meu tempo aqui já está acabando. Para terminar, a gente espera que nessa quarta temporada os showrunners, né, escutem um pouco mais escutem um pouco mais, né, os fãs, né, no caso, né, porque sempre quando isso acontece, entendeu, a Jornada das Estrelas melhora, tá? Vou ficando por aqui, vida longa e próspera a todos. Esse texto vai estar na Batata Espacial e curtam o Diário do Capitão nas redes sociais. Abraço.